Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, dia 17 de abril de 2024, mais um dia, mais uma quarta-feira, iniciando aqui a chave mestra, né? Essa live que tem tratado da palavra de Deus, que tem falado do Evangelho. Bom dia ao pessoal que está entrando. Aleluia. Hoje eu vou estar com um convidado muito querido, meu pastor, né? O pastor Silvio, ele já entrou aí. Eu vou estar fazendo uma oração e logo depois já vou enviar um convite aí para o pastor me aceitar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais uma manhã de vida, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, falando, Senhor Jesus, da Tua palavra, falando daquilo que está no seu coração, que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor venha estar falando conosco, que o Senhor venha estar se revelando a nós, Pai. A verdade é que a Tua palavra diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, saber qual é a direção, qual a orientação que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós venhamos ter uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. E isso só é possível através do conhecimento da Tua palavra, através da prática da Tua palavra. Então, Senhor, nosso ouvido está atento à Tua voz. Fala conosco poderosamente nesta manhã, usa a vida do pastor Silvio, se revela o coração dele, aquilo que o Senhor já revelou, que ele venha ministrar com graça, com sabedoria e com unção, e que aquilo que o Senhor ainda não revelou, mas deixou para revelar agora, Paizinho, nós estamos de coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a tratar conosco, para receber da porção que o Senhor tem para nós, que o Senhor esteja no controle de todo esse tempo. Que esta live, Senhor, seja conduzida pelo Teu Espírito. Esta live é Tua, eu sou Tua, o pastor Silvio é Teu. Aqueles que estarão assistindo essa live, seja agora ou depois, todos eles pertencem ao Senhor. Então, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, pastor Edmilson. Paz do Senhor, vou estar aqui convidando o pastor ele, agora é só esperar ele aceitar. Glória a Deus, aleluia. Quarta passada também tive uma live muito legal, muito especial aqui, né? Aleluias, glória a Deus. Pastor, o senhor já entrou, mas eu acho que a sua câmera está virada. Vamos virar. Aleluias. Pastor Silvio, nós vamos estar falando de Atos, né? Capítulo 19, do 13 ao 17, quando os filhos de Seva tentam expulsar demônios, né? E ali os demônios dão uma surra neles. É um tema bem legal que nós vamos estar tratando hoje. Eu acho que a sua câmera não está aberta, pastor. Não está. É isso, porque apareceu a sua fotinho, sabe? Do seu perfil. Uma falha aqui, pastor, mas já vamos ver aqui. Já vai arrumando aí. Então, esse é um tema bem legal, né? Nós vamos falar da autoridade de Jesus e vamos falar também da autoridade que nós, como cristãos, temos. Aí, bom dia! Aí, bom dia, pastora, bom dia para os irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém! É sempre uma aventura, né, pastor? Sempre. É assim mesmo. Mas estamos lá, né? Fazendo ao Vai vivo, né? fazendo sem saber, né, pastor? Sabendo sem saber, com medo, sem medo. Mas estamos aí, né? Que bom. Glória a Deus, né? Estamos aí anunciando a palavra, né, pastor? Isso que importa, né? Pastor, que o senhor fique à vontade, né? E fale daquilo que Deus tratou no seu coração. De vez em quando eu vou dar um pitaquinho aí, mas que o senhor fique à vontade. Vamos fazer junto, né? Fazer junto aí. Espero que todos nós sejamos edificados mais um pouquinho nessa manhã. Amém, Né? amém. A pastora quer fazer a leitura do texto? Pode ser, pode ser. Faço Eu mão, senão eu faço também. vou
vou abrir aqui, porque eu tenho um esbocinho, né, pastor? Mas meu esboço é cheio de anotação. Então, vamos lá. Atos 19, né, do 13 ao 17. Diz assim: Pastora, deixa eu só conferir uma coisa. O som, tá dando para ouvir o som? Tá ok? para mim, o teu som tá baixinho, mas eu tô te ouvindo. Agora, eu não sei para os irmãos. O Rafa tá pedindo para o senhor tirar o fone, deve melhorar o volume. Será que eu tô com fone? Deixa eu ver aqui. Agora Alguma sumiu o coisa? som. Agora voltou. Melhorou? Melhorou bastante. Tá ótimo. Então, E, tá ótimo. olha, eu também, esses fones, normalmente, eles não dão certo para mim. Normalmente tem que fazer sem eles. Vamos lá, Atos 19, do 13 ao 17, diz assim: Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: Ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Amém. Amém. A gente tem aqui, né, no livro de Atos, pastor, um relato interessante, né? Um relato interessante e até curioso ter ficado esse relato, o Espírito Santo ter permitido esse relato aí para nós, né? Ter ficado para a gente aí esse episódio, né? Essas pessoas que eram, eles talvez praticassem ou gostassem de exercer o exorcismo, né? Pelo menos é o que eles estão tentando fazer aqui, né? Quando isso aqui acontece com eles, né? Esse espírito, então, é interessante que a gente vê até mesmo o espírito maligno ele fazendo uma declaração interessante, porque ele declara aqui, né? Que ele conhece a Jesus, conhece Paulo também, né? Então a gente vê interessante, né? Até eles testemunhando sobre aqueles que são sobre a autoridade, a pessoa de Jesus, e testemunhando sobre aqueles que são de Deus, aqueles que têm a unção, que têm o poder de Deus na sua vida, aqueles que estão andando com Deus, né? Porque ele bem fala, sei quem é Jesus, conheço Jesus, sei quem é Paulo, né? Mas vocês, quem vocês são, né? Então, a gente vê primeiro uma coisa que eu acho interessante, é a autoridade de Jesus, no nome de Jesus, né? Autoridade que é Jesus e a autoridade que é dada por Jesus, né? Três pontos aí que eu acho que é interessante, se der tempo, a gente falar rapidinho, né? Porque o tempo também é pequeno, mas um deles primeiro, a autoridade que Jesus dá, né? Porque esse espírito maligno, ele diz que conhece a Jesus e sabe quem é Paulo. Quer dizer, eu sei quem é Paulo também. Por que ele sabia quem era? Porque, primeiro, Paulo recebeu de Jesus, como nós temos também nos nossos dias, nós também recebemos autoridade, né? É interessante a gente ler isso para que a gente creia também, né? Que nós temos também essa autoridade que aqueles homens não tinham, né? A gente depois fala um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar sobre essa autoridade que Jesus dá. Porque tem cristãos que não creem que a gente tem essa autoridade, que a gente pode expulsar um demônio ou orar por um enfermo, não é verdade? Não acreditam, outros nem acreditam que isso é para os nossos dias. Foi lá para o tempo dos apóstolos e acabou.
né? Sendo que isso não foi limitado àquele tempo. É para nós hoje. Essa autoridade é para nós também. E eu anotei algumas referências, pastor e irmãos, que eu acho que é interessante a gente ler, como Lucas 9, verso 1, onde diz assim, olha, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então a gente vê que isso é o que faltava na vida daqueles homens, né? Que tiveram, que apanharam e tiveram que correr e não foram reconhecidos. Você vê que eles não foram reconhecidos diante daqueles espíritos malignos, né? Não foram reconhecidos. Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Eu não sei quem são vocês para me mandar em mim, para nos dar ordem. Sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, né? Então a gente já começa a observar a diferença que tem aquele que tem Cristo na sua vida e crê e recebe essa autoridade de Jesus, né? E Jesus diz aqui que ele disse: eu dou-lhes poder e autoridade sobre os demônios. Então, obviamente, os demônios sabiam muito bem quem era Jesus e sabe quem são aqueles que recebem de Deus essa autoridade, né? Sim. Ele diz: eu dou autoridade para expulsar sobre os demônios e para a cura, para efetuar a cura, né? E enviou eles a pregar e a curar enfermos. Então a gente vê que isso é para nós, é para os nossos dias, é para a igreja. Autoridade sobre o maligno, autoridade para curar o enfermo, para orar pela cura, para ministrar a cura, né? Libertação sobre os enfermos. Seguindo a mesma posição, eu também peguei a referência de Lucas, também, capítulo 10, 19, né? Que Jesus também diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Outra coisa, pastor, que também me chama a atenção, aqui nessa segundo texto que a gente leu, é que Jesus disse que daria esse poder para você pisar. São serpentes e escorpiões, são poderes demoníacos, forças demoníacas, hostes demoníacas, né? E toda a força do inimigo. Mas Jesus declara no finalzinho: e nada vos fará dano algum. Outra coisa, muitas vezes a gente encontra cristão que tem medo até de citar o nome do diabo. Ah, é Entendeu? verdade. O fulano, sabe, tem medo até de citar o nome, como se algo vai acontecer com ele. E a gente precisa crer e entender. Jesus diz: olha, você vai pisar sobre ele, você vai ter autoridade sobre ele. Jesus diz: eu dou poder sobre essas hostes e tudo aquilo que ele tem, toda a sua força, e nada vai acontecer para vocês. Né, pastor? A gente precisa crer nisso, não é? Sim, precisa crer. E eu acredito, pastor, que tem uma coisa que, quando o coração da pessoa ela tem esse temor, é porque ela não entendeu o que Jesus fez por ela. Essa autoridade que Jesus deu para ela. A gente vê que na frase que esses demônios falaram ali para aqueles judeus, né, que estavam expulsando o demônio das pessoas, eles falaram: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Essa é a diferença, é você ser conhecido no reino do Espírito como uma pessoa de autoridade por causa de Jesus, né? Então, eu acredito que esse cristão que ainda tem esse medo, ele, de alguma maneira, ainda não entendeu essa verdade e ainda não está acessando esse poder, essa autoridade que Jesus deu para a vida dele, né? E eu acho interessante, pastor, não sei se o senhor vai falar disso, né? Se eu estiver antecipando, me perdoa. Mas assim, a Bíblia diz aqui, né, pelo texto que a gente vai ler aí, que a gente leu aí em Atos, eles eram judeus, mas eu acredito que eles não eram convertidos a Jesus ainda. Eles não tinham entregado, porque a gente não sabe se depois no futuro eles se converteram, se entregaram para Jesus. Mas eles quiseram usar uma autoridade que só tem quem é aliançado com Jesus. Isso é
dá para se entender, né, que realmente eles não conheciam, né? Porque quando alguém entrega a vida a Jesus, quando alguém entrega a sua vida a Cristo, a gente entende que no ato de você reconhecer seu pecado, no ato de você se arrepender, de você entregar o seu coração a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. Então, esses espíritos malignos já saberiam quem são eles, entende? Então, com certeza, esses homens não tinham feito isso. Ouviam falar, viam, talvez ouvindo Paulo pregar, ouvindo Deus usar a vida dele, porque ali, justamente ali, nesse local onde Paulo está vivendo ali, ele estava operando muitos sinais ali, Deus usando muito a vida dele, né? Então, esses homens, com certeza, viam e acharam, também vamos fazer, né? Tanto é que eles vão expulsar no nome do Jesus que Paulo prega. No nome eles não tinham nem conhecimento de quem é, o nome daquele lá que Paulo está pregando. Os demônios falam, quem são vocês para fazer isso, né? Então é interessante, né, a gente ver, e isso, muitos de nós, nos nossos dias, a gente precisa crer que Deus nos dá autoridade, a pessoa precisa ter medo, né? A pessoa tem que ter essa autoridade para servir a Deus, fazer a obra sem medo da ameaça, porque o diabo ele vai ameaçar sempre. Ele vai querer trabalhar sempre amedrontando, coagindo, né? Para paralisar. A pessoa deixa de fazer. Eu já lidei nesses anos todos no ministério, e não foi um caso só. Muitas pessoas, às vezes, na igreja, não queriam ter ministério porque achavam que aí a coisa ia ficar preta pro lado dela, né? E muitos saíram do ministério. Não. E é só luta, como se o diabo, como se os demônios só iam atormentar, ou atormentar, não digo, mas iam causar lutas só se tem um ministério, né? Se você não tem nada, se você fica caladinho, fica no seu canto, eu não mexo com você. Mas não é isso, né? Ele vai estar sem parar, né? Verdade. Sem cessar. É medo da né? retaliação, né, pastor? E não tem como impedir. O diabo é o diabo. Ele sempre vai estar retalhando, lutando contra, querendo derrubar você, matar sua fé. Então a pessoa, primeiro, não tem que ter medo. Porque Jesus disse, nem nada vai fará dano algum a vocês. Então, obviamente, Jesus não ia mandar enfrentar um inimigo sem te capacitar, sem te dar autoridade, sem te dar as ferramentas, sem te dar toda aquela armadura que Paulo cita, né? Para você enfrentar o inimigo. Ele não ia. Que comandante que é esse? Se Deus é o Senhor dos Exércitos, ele ia pegar o seu soldado e jogar na guerra sem capacitar para morrer todo mundo, né? Então, por isso Jesus diz, eu vos dou poder, quer dizer, ele primeiro dá a ferramenta para vencer. E pode fazer que nem o mal vai te suceder, né? Então, primeiro, eu acho que é interessante a gente crer nessa autoridade de Jesus, né, pastor? A gente tomar posse dessa vida, né? Não é, claro, que não é brincadeira lidar com essas coisas, né? Lidar com poderes do inferno, ou possessão, ou influência, né? Influência maligna nas pessoas, porque muitas vezes, e eu acho que, inclusive, na nossa época, a gente sente que esse mover maligno dentro da igreja, eu vejo, pelo menos, que ele mudou a forma de agir. Você vê que hoje você vê muito menos pessoas possessas se manifestando, mas ao mesmo tempo, você vê muita gente sendo influenciada de uma forma sutil por eles, pelas hostes. Parece que está tudo bem, né? Cristãos, muitos, mas estão debaixo de uma influência, de um poder na mente. A pessoa ela se convence de que está tudo bem, de que ela é de Deus, mas às vezes a vida não muda, certos valores não mudam, certas atitudes não mudam, né? E a pessoa está achando que está tudo bem com ela. Eu vejo que é uma nova estratégia, sabe? E ele fica camuflado, pode não estar tomando posse, né? Possessão, mas ele está influenciando de fora. E a pessoa aceitando tudo, né? É uma forma, sob, é uma né? forma de tá sob
a pessoa, né? É É, bem interessante isso que o senhor está falando da influência, né? Eu não sei se o senhor já percebeu uma coisa também, eu tenho notado isso, né? E que as pessoas falam, né, que acontece. Por hum, exemplo, você teve um problema com alguém, aí você procura, acerta, resolve, tá tudo certo, já tá resolvido. Passa algum tempinho, de novo, você percebe que a coisa tá de novo acontecendo, que a pessoa ainda tá chateada, ainda tá aborrecida com você, voltou tudo de novo naquele primeiro estado. E eu estou falando de cristão, não estou falando de pessoas que não são crentes, né? não há, na verdade, não há uma liberação verdadeira, né? É, eu acho que é a operação do erro, né? Do engano, do erro, camuflado, né, pastora? É, E isso é terrível se a gente não entender e não mudar, não permitir que esse poder, porque esse poder que Jesus dá transforma, não é só poder para lutar contra o inimigo, mas é poder para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. exatamente. Mudar a nossa história, né, pastor? A gente, o senhor falou de uma coisa aí, logo um pouquinho atrás aí, sobre a retaliação, né? Sobre questões de retaliação, né? Quando a nossa vida está alinhada com o Senhor Jesus, e eu acredito que o ponto mais importante que precisa estar alinhado é o nosso caráter para lidar com essas Exato. questões da autoridade e essa luta que é como cristão que todos nós enfrentamos, né, contra a carne, contra o maligno, contra o mundo, quando a nossa vida, o nosso caráter, na sinceridade, na verdade, na luz de Cristo, porque Deus trabalha na luz, o nosso caráter está sendo trabalhado por Deus e nós somos pessoas ensináveis. A retaliação não tem poder sobre nós. Nós sentimos o vento forte, nós sentimos que está acontecendo alguma coisa, que o inimigo está se levantando, mas a retaliação não tem poder sobre nós. Nós É, temos é, autoridade sobre ela se tiver tudo em ordem na nossa vida, na medida do possível, não é? Porque ninguém é santo aqui, ninguém é perfeito. Ainda não somos nós, né? Em Cristo, inseridos nele, Jesus nos vê como santos, mas nós estamos aí num processo de santificação dia após dia, né? Mas se a nossa é, sinceridade, o nosso caráter estiver sendo trabalhado por Jesus, a retaliação não tem poder sobre nós. sim. Não só creio, como Jesus disse que não haveria, né? Não vos fará dano algum. Dano algum. Nada. Nenhum. Nenhum. Né? Então, quem disse isso? Jesus. Né? Verdade. Mas, interessante, mas na vida desses homens, houve dano. E dano, e dano sério. E dano grave. Né? Que depois eu quero falar sobre isso, né? Eu acho que é interessante falar sobre isso. Tá? Que mas deixa eu quero ler mais um texto que eu pus aqui sobre a autoridade de Jesus, e depois eu quero ler mais duas referências que falam sobre a autoridade no nome de Jesus. Né? Eu estou falando sobre a autoridade que Jesus concede. Tá? É, em Marcos 16, verso 15 a 18, é interessante que também diz assim a Bíblia, né? Jesus também, confirmando isso que Jesus disse que daríamos. Né? Ele diz ali, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Né? E ele diz que estes sinais vão te acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, outro fator que a gente não citou ainda, mas que faz parte, né, desse poder na nossa vida, né, que a gente também é outro ponto que existe uma linha de pensamento aí cristão que diz que não, já acabou, foi só para os apóstolos e acabou. Jesus disse, esses sinais seguirão os que me creem, e Jesus não falou isso, esses sinais seguirão os que me creem durante os próximos 5 anos, durante os próximos 20 anos. Não, esses sinais seguirão os que creem. Acabou, ponto final. Às vezes as pessoas pegam alguns textos, distorcem a palavra, né? Como se e fazem aquilo se tornar uma verdade. E não é uma verdade. Né?
O falar novas línguas, por exemplo, aqui, ó, expulsar demônios, né? Falar novas línguas. O que é o falar novas línguas? Novas línguas. Se bem que o assunto não é esse, né? Mas, como Jesus cita, dons do Espírito Santo. Não é isso. Jesus diz, olha, aquele que crê fará isso. Então a gente não pode negar esse outro fator, né? Os dons estão aí ainda operantes no nosso dia, nos nossos dias. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus e Deus não se divide, né? Não fica pela metade. Eu vou atuar esse tempo, agora essa parte minha já não funciona, parou. Não, ele é Deus e ele está aqui, vai ficar aqui até arrebatar a igreja, nos levar. Então, isto continua conosco, né? Senão também essa autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, também já tinha ido embora, né? E não foi revogado, não foi tirado. Então ele diz, falar novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, né, não lhes fará mal. Quer dizer, olha, até isso, ele promete nos guardar. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, né, eles ficarão curados. Então, aí ó, o pacote todo, né, que vem para aquele que recebe esse poder, né? É o pacote todo, é a cura, é orar pelo enfermo, expulsar demônios, os dons, falar novas línguas, que aí já abraça. Você vê, os dons ainda não haviam sido derramados, porque isso foi derramado lá em Atos, que Jesus já tinha subido ao céu. Mas às vezes ninguém repara, mas aqui ele já cita. É verdade. Já cita, nem ainda, os discípulos talvez pensaram, que negócio esse nova língua? O que é isso? Porque isso aconteceu depois que ele partiu ao céu, né? Os discípulos aguardaram lá em Jerusalém, como ele mandou, né? E se cumpriu lá a profecia, né? Se cumpriu na vida deles, mas eles não sabiam nem o que era. E Jesus já cita aqui, falar novas línguas lá atrás, né? Então a gente vê essa autoridade toda dada por Jesus, né? Isso é para quem? Para todo aquele que crê, né? Quem crê e for batizado, isso é para todo aquele que crê. Vai acontecer, né? E se a pessoa não crê, se ela resolve adotar para si aquela visão negacionista, vamos usar esse termo, né? Ou cessacionista, né? Que é que cessou, porque tem aí pregadores aí conhecidos na mídia e são grandes defensores do cessacionismo, quer dizer, não tem mais os dons, inclusive eu tristemente já vi alguns debochando do mover do Espírito Santo, que ele tá entrando num campo muito sério, porque se ele não crê, então fica quieto, fica no cantinho, né? Eu penso assim, me calo, mas não blasfemar contra, porque eu creio que acaba se tornando uma blasfêmia, né? E a gente vê isso sendo muito, né? E muitas vezes cristãos que não têm um conhecimento mais profundo, mesmo pentecostais, acabam abraçando algumas visões assim para si como sendo reais, verdadeiras, sendo que a Bíblia é clara que não cessaram, né, os dons e tudo mais. Mas, para mim, não fugir do assunto, viu, pastor? Imagina, à vontade. Eu quero rapidamente falar também sobre as causas da falta de autoridade, algumas, né, que a gente já começou a falar isso no início da mensagem. Mas só para a gente entender quem é esse que deu autoridade, nos deu autoridade, né? E a autoridade que existe nesse nome. Em Mateus 28, de 18 a 20, a gente encontra o próprio Senhor Jesus, né? Falando, diz assim a Bíblia, Mateus 28, verso 18 em diante, ele diz assim, olha, diz assim a Bíblia, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, eu vou continuar, mas olha aqui, ó, toda autoridade não tem o que ou aonde ele não tem autoridade. Jesus disse, toda autoridade me foi dada. Então, é no nome dele que a gente ora por um enfermo, é no nome dele que a gente expulsa um demônio, né? É no nome dele que a gente faz a obra, né? E ele disse que seria assim, inclusive oramos no nome de Jesus, né? Jesus ensinou tudo quanto eu pedirdes ao Pai em meu nome, né? Ele vos fará. Então, é no nome dele que a gente pede. E ele fala, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente vê que Jesus deixa bem claro, né? Me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, é no nome dele. Então, ele tinha autoridade para nos dar, para nos transferir essa autoridade para fazer o que fazemos, né, pastor? Sim. E interessante, eu também anotei aqui o que Paulo escreve em Filipenses 2, versículos de 9 a 11, onde ele diz assim, olha, pelo que também Deus, ele está se referindo a Jesus, né? Ele fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, né? Por isso oramos no nome de Jesus, clamamos no nome de Jesus. E ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha a autoridade que tem nesse nome. Diante do nome dele, todo o joelho vai se dobrar nos céus, está falando do céu, na terra, aqui no nosso mundo, aqui no nosso plano, vai, né? E debaixo da terra, demônios, todos vão se dobrar diante desse nome. Não vai sobrar ninguém. Olha, é a autoridade que ele tem, né? E ele, Paulo conclui dizendo no verso 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê que tremendo que é o nome de Jesus. O poder, né, pastora? A autoridade que esse nome tem. Não é qualquer pessoa e a gente não pode aceitar, anular esse poder e esse agir nos nossos dias. Limitar. Isso pode e aquilo não pode. Isso ele faz, agora isso ele não faz mais. Quem somos nós? Um nome desse, que diante desse nome se dobra os céus, a terra e aquilo que está embaixo da terra. Quer dizer, tudo se dobra diante desse nome. E como eu já li lá, Jesus fala que no nome dele, ele engloba inclusive os dons, né? Que falaram novas línguas. Mas como a gente pode querer anular porque eu não creio? Ou porque eu não recebi? Então é mais fácil. Porque não aconteceu comigo, eu não experimentei isso, então não existe. Existe, né? Mas, e muitos não enxergam que estão fazendo isso. E muitas vezes a gente está aceitando essa posição sem parar para analisar, né? Porque como eu vou dizer que não existe se eu estou vendo aqui essa manifestação, né? Se a gente vê na igreja, está acontecendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que ouve e já abraça como verdade, entende? Absoluta. Às vezes porque a pessoa está na mídia, porque a pessoa é famosa, conhecida, não significa nada, né? São pontos de vista e nem sempre eles estão corretos, né? E às vezes a pessoa deixa de receber, às vezes o irmão ou a irmã deixa de usufruir dessa autoridade, desse poder, desses dons, né? Porque tem medo, porque ouviu alguns que acham que não, mas está aí para todos, e não foi revogado, não foi tirado, né? Então, Jesus não tirou, ele deu essa autoridade está aí para nós. Agora, o que a gente estava falando lá no começo, pastor, né, sobre a pessoa, no caso daqueles homens que foram, que sofreram toda essa retaliação, que nós vemos que Jesus disse que nós pisaríamos, né, o inimigo, faríamos a obra e nada nos aconteceria, né? Mas aconteceu com eles. Mas Jesus falou que nada aconteceria. Aí entra justamente o que a gente começou a falar agora há pouco, né? O porquê que então com eles aconteceu, né? O porquê, o que acontecia na vida dos homens? Primeiro, esses homens não andavam com Jesus, não conheciam Jesus, né, pastora? A gente já falou isso lá no começo. Tanto é que eles estão expulsando em nome de Jesus, lá, do Jesus de Paulo, entendeu? Não era o Jesus deles, né? E muitas pessoas entregam a vida a Cristo. Eu acho não é uma coisa difícil, porque é impossível, porque a gente vê isso todo dia acontecendo, né? Mas eu fico curioso como eu vejo as pessoas entregar a vida a Cristo, se batizam, estão na igreja,
passa anos, mas ela não anda com Jesus. Ela confessa a fé, ela declara a fé, mas não anda com Cristo de verdade. Vive dando as pisadinhas lá fora, fazendo as coisas, né, errada lá fora. Eu acho tão esquisito isso na minha pequena visão, né? Porque se eu creio, se eu entreguei minha vida a Cristo, se eu entreguei minha vida ao Senhor e creio nele, eu tenho que fazer disso uma verdade e ser sincero. Porque se eu não creio e não quero, eu não vou para a igreja, não vou andar, não vou declarar nada, porque eu não acredito e não quero para minha vida. Não é verdade, pastor? Mas se eu entreguei meu coração a Jesus, me batizei, confessei, eu quero ir para o céu, como eu não vivo isso na realidade, né? Quer dizer, e muitos estão vivendo assim, infelizmente, né? Quer dizer, não vai ter autoridade nenhuma. Aí as coisas não acontecem na vida, né? Outro ponto, né, que está relacionado a isso, a não andar com Jesus, é não ter comunhão com Ele e com Deus. Se não tem comunhão, não tem, né, não conhece, não tem intimidade, não tem temor, não vai ter autoridade também nenhuma. Muitas pessoas estão dentro da igreja, da nossa, não estou nos excluindo, não. Sim. Nas igrejas, mas a vida não muda, a boca não tem o controle da boca, como a palavra diz, né, que a língua é um fogo que pode consumir, né? Ela incendeia uma floresta. A pessoa não refreia a própria língua, fala o que entende, fala mal dos irmãos, fala mal das pessoas, e acha que tudo que é de Deus e está tudo bem com ela. Eu estava pensando isso, meditando isso ontem. Quer dizer, a pessoa é um instrumento do inferno, ela empresta a boca para Satanás, para demônios, atacarem pessoas, semearem contenda entre irmãos, e acha que ela está na mão do Pai, na visão do Pai. Aonde? Aonde? De alguém que faz isso, eu não quero nem a oração. Não ore por mim, não. Porque essa boca, a palavra de Deus, é bem clara. Nós não podemos servir a dois senhores, né? Inclusive eu cito isso aqui, né? Eu anotei aqui, né? Então, veja bem, que interessante, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Quem nós estamos sendo, né? Quem nós estamos sendo? Tem muito cristão, pastor. Isso serve para nós e para quem está ouvindo, nos ouvindo aqui. Que a gente ouve falar esse termo, a gente ouve em várias áreas, mas também com relação a espiões, aos espiões aí né, que tem por aí. Espiões, eu digo, de nações, um espia na outra nação. É a vida dupla. Vida dupla. A pessoa tem a vida dupla. Secreto. Né? Joga dos dois lados. Exato. E Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos... ou você agrada um ou agrada o outro. E tem muito cristão de vida dupla. De vida dupla, né? Não é possível que ele não perceba, não é possível que ele não veja que ele está vivendo errado, né? Não é possível, né? Ouvindo a palavra, ouve a mensagem, lê a Bíblia e não está vendo que ele está vivendo dessa forma. Então, isso é uma coisa que tem me estressado, sou sincero, estressado de ver. Entende? Esse tipo de coisa tem me estressado de uma forma muito grande. Cristãos que não mudam de vida, na verdade, mas se acham que está tudo ótimo na vida deles. Entende? Quer dizer, a pessoa precisa acordar, precisa enxergar isso, precisa entender o que é nascer de novo. Então, pastora, se a pastora quiser colocar alguma coisa, por favor, tá? Vou falando aí. Fica à vontade também, viu? Eu também Pode me interromper. Eu estou igual todo mundo aqui, recebendo também, né? Pensando na gravidade de tudo isso. E sabe, pastor, é como o povo no deserto, né? A história da pessoa não muda, fica 40 anos vivendo a mesma situação. O quadro não muda, a situação não muda, por quê?
né? Porque os quadros se repetem, porque sabe, pastor, uma coisa que Deus tem ministrado muito ao meu coração é essa mudança de mente que as escrituras nos propõem, né? Se eu reconheço onde eu tenho caído, onde eu tenho errado, eu preciso me arrepender, pedir perdão e mudar a minha atitude, né? A minha mudança de atitude tem que ser baseada nas escrituras. Então, eu tenho que agir como as escrituras dizem que eu devo agir. Se eu não praticar isso, eu não vou alcançar essa mudança e eu também não vou alcançar o céu. Porque como é que eu vou entrar no céu com uma mentalidade mundana, carnal, pecaminosa? Então, o meu alvo é o céu. Para eu chegar no céu, eu preciso ter uma mentalidade, ter atitudes, a minha boca precisa mudar, as minhas decisões precisam mudar. Então, isso tem batido muito, esse assunto tem queimado assim no meu coração. Eu estou falando de mim, né? Estou falando de mim, porque eu quero, pela bondade de Deus, ser mais parecida com Jesus. Estou lutando por isso. Eu ainda erro, eu ainda falho, eu ainda caio de vez em quando. Às vezes eu me permito alguns sentimentos que não competem mais à minha nova vida que Jesus ganhou, alcançou para mim. Então, muitas vezes nós estamos dando muita vazão para a nossa carne, para a nossa vontade, achando que a gente está certo, mas tudo isso é um engano das trevas, né? Porque o inimigo, o que ele quer? Ele quer que a gente acredite que está tudo bem com a gente mesmo. Está tudo bem, mas você é crente, você vem na igreja, todo final de semana você está aí, toda quarta, toda sexta, você jejua, você vem para a escola bíblica, mas, gente, se não está mudando a sua vida, sua prática de vida não tem sido mudada, alguma coisa está errada. Você vê que Deus repreende até o povo, porque jejuavam para contento. Então, o jejum não quer dizer nada. Às vezes, jejua de forma errada, jejua para querer o que é errado. Né? Eu oro. Também a palavra também repreende. Diz que não recebe porque não sabem pedir, pedem mal. Então, pedem a Deus. Então, às vezes, não sabe nem como orar, não sabe nem como jejuar. Não, mas eu oro, eu jejuo, eu tenho meu ministério. Meu irmão, isso não transforma a vida. Não transforma caráter, né? Eu até estou vendo aqui no comentário, pelo menos o último comentário que eu estou vendo, da pastora Andréia, né, que ela fala que uma chave importante é esse autoconhecimento, né? Ela coloca aqui, uma chave importante é esse autoconhecimento. Que é verdade, né? Você tem que saber quem você é, tem que saber as suas fraquezas, os seus erros, se arrepender, mudar de vida, aceitar. Porque é tão fácil a gente aceitar e reconhecer o erro dos outros, a falta dos outros, apontar os problemas dos outros, mas a gente não olha os nossos próprios, não olha os nossos próprios erros. Então, dessa forma, que autoridade a gente vai ter? Entende? Que autoridade? Por quê? Porque essa autoridade, ela vem acompanhada por uma transformação na vida da pessoa. Se a pessoa não tem uma vida mudada, essa autoridade não serve para nada. Entende? Aqueles 7 homens que saíram correndo aí, apanharam dos demônios, eles podiam estar no meio ali também dos discípulos e ouvir a mesma palavra, né? De autoridade. Mas se eles não mudaram de vida, continuaram vivendo nas mesmas práticas, no mesmo modo de pensar e tudo mais, essa autoridade não vinha, acabou, não existiria na vida deles, né? Como não existia. Olha outro ponto que eu anotei, pastor, acho que dá tempo ainda, né? Tá passando aí. Deixa eu comentar uma coisa, antes do senhor passar para o próximo ponto, e vai dar tempo sim. Quanto mais a gente se submete em obediência às escrituras, mais autoridade nós temos. Outro dia, eu tive uma experiência, pastor, assim, que marcou meu coração, assim. Eu estava num processo de jejum, em consagração, e de repente começou um assunto aqui dentro de casa, e os ânimos, assim, meio que se acirraram, começou. E aí eu comecei também a responder, mas eu estava em paz, assim, eu respondia na luz, assim, na paz, não estava com meu coração contaminado.
Mas aí eu fui guardar os alimentos na geladeira, eu abri a porta da geladeira, o Espírito Santo falou um texto bíblico para mim. Aquele que começa uma briga é como se uma rachadura acontecesse numa represa. Eu estou falando as minhas palavras, né? Porque é um provérbio isso. Então ele trouxe o texto na minha mente e falou assim para mim: fica quieta. Na hora eu fechei minha boca, fiquei quietinha e entendi a dimensão daquela situação que eu estava vivendo naquele momento e me aquietei, engoli toda a minha razão, fiquei na minha e me submeti quietinha. Por quê? Porque o Senhor falou comigo, se eu resistisse e continuasse, eu ia arrumar uma grande confusão para mim, para minha casa. E o que acontece? Como que ia resolver isso depois? Será que ia ter jeito de resolver? Porque eu nunca sei o coração do outro. Não é, pastor? Às vezes você pensa, mas é irmão em Cristo, é meu familiar, eu vou falar o que eu acho, o que eu penso, e aí você entra num território que você não sabe. O irmão ofendido é como uma fortaleza, ninguém acessa, ninguém entra. E aí você entrou nesse território, você não vai ter vitória nisso. E a vitória é aquilo que glorifica o nome de Cristo. Não é a minha razão, a sua razão, não. Então, assim, sabe, aquele dia, pastor, sinceramente, eu fiquei tão grata a Deus porque o Senhor falou comigo, porque para mim, como eu estava de boa conversando aquele assunto, eu achei que não tinha problema. Normal, mas aí, quando o Espírito Santo me deu essa sinalização, eu entendi que eu não estava lidando com uma conversa normal. Que ia ser o resultado depois ia ser ruim. Então, quanto mais Pastor, a gente submete e obedece, mais autoridade a gente tem. esse era o ponto que eu ia falar agora. Amém. Inclusive, o versículo, você vê, o versículo que eu vou ler para você, para os irmãos, está em Tiago 1, verso 21 e 22, ele diz assim, olha, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, Glória a qual é Deus. posta para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha aí, pastor, olha o que você acabou de falar e o que a gente está compartilhando aqui. Veja bem, Tiago diz que é para, primeiro, se despojar das impurezas da vida que nós temos dentro de nós, do acúmulo de maldade. Então, isso faz parte desse mover, desse poder na nossa vida. Ele faz isso, né? Ele traz a mudança. E ele fala, olha, acolhe com mansidão a palavra que está implantada. Muitos não acolhem a palavra, isto é, não recebem a palavra. Entende? E muitas vezes não recebem com mansidão, como ele diz aqui. Você fala, usa a própria palavra, a pessoa se revolta. Ou, às vezes cristão bate contra, não concorda, não aceita, não quer. Entende? É a palavra. E Tiago diz, olha, aceita, acolhe, quer dizer, recebe com mansidão. Que nem você citou um exemplo seu. A pastora estava no meio de um debate, uma discussão, um assunto ali tratando com a família, que a coisa acalorou. Você poderia nem dar ouvido a essa voz trazendo a palavra, porque o teu sentimento ali envolvido na situação, a emoção ali, fala mais alto, você não dá ouvido, você vai continuar falando o que quer falar. Não para ouvir e depois vem a consequência. Verdade. Tiago diz aqui, olha, acolhe com mansidão. Então, você estava ali no calor da conversa, quando a voz do Espírito falou, te fez lembrar de todas as coisas, né? Como a Bíblia diz, te fez lembrar a palavra, você acolheu, falou, então eu vou obedecer, melhor ficar quieto, né? Então, olha só, esse é um dos motivos que muitas vezes a pessoa também não tem autoridade nenhuma, não é só para expulsar demônio, nem para orar para o enfermo, nem para fazer a obra, para fazer nada, né? Porque não obedece a palavra. E a Bíblia, e ele diz aqui no versículo 22, tornai-vos
praticantes da palavra, e não só ouvintes, né? Tem muito ouvinte. Ouve pregação na igreja, ouve live, ouve texto, ouve, sei lá, mas não pratica nada, né? Muitos vivem assim, infelizmente. E, por isso, não tem autoridade, né? Então, a gente precisa, olha, eu pus aqui uma listinha. Mudança de vida, como diz o texto aqui mesmo, né? Que a gente leu, dentro desse texto que eu acabei de ler. Despojar do que não pertence nem agrada a Deus, quer dizer, joga fora. É o que ele fala aqui, né? Se despojar da impureza, da maldade, joga fora. Né? Paulo também fala isso, né? A gente despojar do velho homem, né? Joga fora, isso não presta, né? Como eu já disse, porque eu listei aqui, acolher a palavra, né? Acolher a palavra, receber essa palavra, né? Para a sua vida, mas não só isso não é o suficiente. Ele termina dizendo aqui que você tem que ser praticante, né? Dessa palavra. Não pode distorcer a palavra, torcer ao seu bel prazer. É porque eu creio, porque eu não creio, então, né? Não crer parcialmente. Tem crentes, eu tenho conversado aí, já conversei, crê em parte da Bíblia, tem parte que não crê, tem parte que é literal, tem parte que não é literal na cabeça deles, né? Pensam dessa forma, né? Então, a gente toma muito cuidado, né? A palavra de Deus é uma só, ela é inteira, ela é completa. Então, a gente tem que viver, para concluir, pastor, eu concluí aqui a minha parte, né? A gente tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Não ter essa vida dupla, porque não funciona no reino de Deus. Pode funcionar aí na vida, no mundo, na vida empresarial, tem os que espionam para pegar aí segredos de empresa de uma para outra, levar essa coisa toda, na política, na vida militar, a gente vê tudo isso acontecendo. Mas no reino de Deus, querido, não tem vida dupla. É verdade. Né? É assim sim ou não? Não. Ou você agrada um Senhor, ou... Engraçado que, quando Jesus fala isso, ele diz que você não pode servir a dois senhores, né? Ou agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa. Porque também, se você servir a Deus, também você vai desagradar o inferno. E ele vem contra você. De toda forma, ele vem, né? Tem jeito. Exatamente. Então, essa ideia de não, eu não vou aceitar o ministério, eu não quero ser da intercessão, porque é só retaliação, eu não quero ser do louvor, eu não quero ser daqui, dali, eu não quero fazer nada, porque é só luta. Querido, se simplesmente pelo fato de você andar fielmente com Deus, como Jesus diz, né, agradando a esse Senhor, já desagrada o outro. Então você já comprou briga e não tem conversa. Né? Já tem uma então, fotinho sua lá no inferno, uma 3x4 lá. Já está lá, e com aquele alvo nas suas costas, né? Já está lá. Esse aí mira nele. Então, a gente, nesse texto que a pastora compartilhou, que a gente está lendo, eu acho que dá para a gente aprender um monte de coisa, né? Muito. Uma desgraça da Pet, que foi preso, uma desgraça o que aconteceu. Mas é interessante, né? Porque o texto continua dizendo, né, que com o que aconteceu com esses homens, né, caiu o temor em toda a cidade, né? Sim. Muitos creram. A Bíblia diz que muitos creram, né? Sabendo todos aquilo que tinha acontecido, os judeus, aqui o texto, o verso 17 diz, né? Judeus, gregos, os habitantes de Éfeso, veio temor sobre eles. E o nome de Jesus foi engrandecido. E muitos dos que creram vieram confessando e anunciando publicamente suas próprias obras. Olha que interessante, pastor, para a gente concluir. Desculpa aí, voltei lá no texto. Mas imagina. Aquilo acontecer, foi tão forte o que eles viram, e foi tão forte essa declaração do demônio falando, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, que a Bíblia diz aí, ó, que olha, quanta gente, né, o temor veio sobre eles, e muitos já vieram se abrindo e confessando seus pecados publicamente. Diz aqui, ó, também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. E a Bíblia diz aqui, ó, que o preço deles era enorme, 50 mil denários. Quer dizer, olha só o que... Olha só que interessante. Esse demônio não sabia que ele ia fazer um evangelismo desse aí, mas ele fez. É verdade. Sem pregar, você vê como Deus é Deus? Sem pregar, hein? Aqueles homens foram expulsar eles, apanharam, expulsaram,
saíram correndo, fugiram, mas serviu para... Olha só o que aconteceu. Quantos que praticavam e mexiam com ele, com essas artes mágicas, com essas coisas, se renderam a Jesus. Né? Então, fica aí para nós vamos aprender, vamos entender que a gente precisa andar com Deus. Para ter autoridade, né? Autoridade não é só orar em língua, sair pulando, gritando, rodando. Isso não demonstra, para mim, não demonstra nada. Tá? Assim, de autoridade. E espírito, né, pastor? Porque eles sabem quem ora em línguas e pula realmente tem vida alinhada e quem não tem. Entende? Às vezes a pessoa até está quietinha no cantinho dela, mas é um servo de Deus, ele está na oração, intercedendo. É uma pessoa de Deus, né? Então a gente precisa eu acho que nós, como igreja, corpo de Cristo, a igreja precisa amadurecer, parar de mimimi, de ser criancice e ser mudado mesmo, né? Mudar de vida, transformar, deixar Deus tratar e essa autoridade vir sobre a vida deles. Amém, pastor? Amém. Pastor, eu acho interessante, né, que eu comecei agora a falar do Atos 19, que já é a terceira viagem missionária dele, né? E aí ele fala, né, dentro do que a gente tem estudado aqui, mesmo nas lives, né, ele fala desse tempo que ele esteve ali em Éfeso, né, ensinando, pregando a palavra, como o evangelho estava prosperando naquele lugar. Lá em Coríntios ele fala, né, uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Ele está falando desse momento aqui que ele está em Éfeso, né, o Paulo. E é interessante esse acontecimento que a Bíblia, que Lucas escreveu desse momento, dessa situação dos filhos de Seva, né, que são envergonhados porque expulsam demônio no nome de Jesus que o Paulo conhece, né? E não no nome do Jesus que anda com eles, que é aliançado com eles. E é interessante esse resultado maravilhoso que o pastor acabou de falar, né? Esse resultado, porque os próprios demônios testemunharam a favor da verdade. Olha que coisa, né? Que Paulo anunciava, e muita gente se converteu, muita gente reconheceu. Então você vê como Deus ele é poderoso de transtornar uma situação que aparentemente parecia contrária ao reino, se tornou a favor do reino, né? É, Olha que verdade. coisa linda isso, que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus faz. E eu creio, pastor, que Deus ele queria estabelecer em Éfeso esse temor do Senhor acerca da pessoa de Jesus Cristo. Às vezes eu percebo que as pessoas perderam o temor quando falam do que não sabem, quando desonram, Sim. quando criticam a pessoa do Espírito Santo. Uma vez eu fiquei muito apaixonada com uma pessoa que estava falando mal do Espírito Santo. E eu quis defender o Espírito Santo, sabe? Eu quis entrar naquela briga ali. E o Espírito Santo falou assim para mim: eu não preciso de defesa. É, verdade. Fique quieta. É verdade. Sabe? Gente, o Espírito Santo é Deus. Como falar mal dele? Como julgar se uma pessoa está sendo usada ou não por Deus? Se aquilo é de Deus, se não é? Exatamente. Deus não precisa de Eu acho que informação para nós do que ele está fazendo. Eu nunca esqueço aquele texto, pastor, daquela mulher que foi atrás que o filho dela tinha morrido. E o profeta, o Geazi, vai e pergunta para o profeta se pode ir, né? O que aconteceu? Ele fala: Deus não me revelou. exatamente. Nem E olha, para nós. Pode falar, pastor, perdão. Olha quem era o profeta, né? E olha quem era. Que Deus mostrava até o que o rei pensa em casa, lá dormindo, ele falava, mas Deus não mostrou. E aí? Por Você mais vê a que a gente sensibilidade? tenha, não é, pastor? Nem sempre Deus revela tudo para nós. Lógico que não, pastor. As pessoas acham que a coisa é simples assim, né? E brincam mesmo. E o que você falou é muito sério, viu? Acho que a igreja, as pessoas, muitos têm pedido por... Eu também sinto isso da época que eu me converti lá atrás, né? Para hoje, falta muito temor de Deus, aquela reverência dentro da igreja, aquela reverência na hora de orar. Falta muito.
a coisa está virando, sabe? É o cara lá em cima, sabe? Essas coisas desse tipo. Pelo amor de Deus, onde a gente vai parar também, né? Vamos entender, né? Falta reverência, falta temor, né? É o que você falou. Se eu não entendo, se eu não sei o mover do Espírito, eu não estou entendendo. Você não é obrigado a entender tudo. Mas se é algo que eu não entendo, que eu não sei, então eu acho que seja sábio. Vou pesquisar, vou atrás, vou buscar orientação, explicação. Não, mas como como aconteceu similar? Ah, pastor, eu vou compartilhar, já estouramos todo o horário. Né? É rapidinho. É um testemunho, é um testemunho que eu vi, porque eu, quando eu vi, ou se alguém contasse isso, assim, sei lá, às vezes você ouve falar, não, Deus não vai fazer isso aí. Mas olha que interessante, a gente pode, se a pastora quiser, já encerrar depois disso. Eu ouvi um pastor contando, dando um testemunho dele, dele próprio. Ele tinha, na época, um ministério itinerante, assim, ele era pastor, né, de uma denominação lá também, mas, assim, ele não era o pastor oficial. Ele saía, pregava, evangelista, tal, coisa assim. Ele disse que ele estava numa praça, isso me parece que era Curitiba, naquela região, tá? Ele estava numa praça, tinha um homem perturbado, possesso. Eu não sei se ele estava evangelizando, sabe, alguma coisa do tipo, ou o homem ficou possesso e ele, como cristão, ele foi expulsar o demônio do rapaz. Um rapaz de rua, assim, sabe? E foi um alvoroço na praça, né? Uma pessoa possessa e ele expulsando o demônio, você imagina, né? Ele disse que expulsou o demônio, limpou a pessoa, né? Porque o demônio foi embora, saiu da pessoa. Ele disse, ele falou, irmãos, eu acabei de expulsar o demônio da pessoa, ele profetizou na minha vida, na hora. Meu Deus. E o que ele profetizou, isso que ele profetizou era verdade e aconteceu. Aí o moço depois aí ele falou que era desviado. O moço era um desviado. Olha só que coisa maluca. O cara está possesso, mas quando ele expulsou aquele demônio, limpou a casa. E o Espírito Santo falou através da boca dele com o pastor. Você já viu? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, se ele contou o que aconteceu com ele, eu vou falar que não foi de Deus, que não foi, que é do inferno, que não é. Meu irmão, eu não sei, eu não sou Deus. O Espírito Santo não se submete a mim, nem à minha vontade, nem ao meu modo de pensar. Muito pelo contrário, eu vejo assim, Deus, o Espírito de Deus, o mover de Deus, Deus nos surpreende todo dia, todo minuto, todo instante. E então nós não sabemos tudo. Eu não vou me apegar a teologias, que tem tantas por aí, e muitas, e a grande maioria, muitas, são teologias que são pensamentos humanos, interpretações humanas. Essa é a verdade. Nós cremos, pelo que a gente está lendo, que é assim. Nós cremos que é assado. Né? Isso não significa verdade absoluta. Então, eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, olha só que coisa. Puxa vida, olha, interessante. Mas eu vou falar que não é de Deus? Não. Se eu não creio, fico quieto, amém. Aconteceu na vida do pastor, amém. Eu me calo. Né? Então, por aí a gente vê, pastora, que ao contrário do que muitos pensam, nós não conhecemos nada. Verdade. Nada. Nada, nada. Olha, eu creio que o que conhecemos isso, os maiores pregadores que já se levantaram nesse mundo, como Billy Graham e outros aí, conhecem fração, faíscas de quem é Deus. Frações, assim, muito pequenas. Porque Deus vai assim, imagina Deus que fez tudo. A gente não conhece nada para ficar julgando e pondo Deus, limitando esse Deus, né? A gente não pode limitar Deus, não. Tem que temer, respeitar e tocar, né? Vamos tocando, vamos fazer a nossa parte. É assim que eu creio e é assim que eu tenho vivido. Amém, pastora? Que bênção, pastor, que bênção, glória a Deus, uma delícia, né? Acho que a gente podia ficar aqui, tipo, 3, 4 horas falando desses assuntos e o Espírito Santo vai trazendo outros, né? Vou ver se eu combino uma live, pastor, para a gente fazer, para o pessoal também participar, perguntar, colocar alguns assuntos, né? Que a gente possa estar falando, conversando, né, sobre isso.
Olha Sabe que só. é gostoso a gente fazer uma live assim, até como um estudo bíblico, né? Porque é interessante que a gente vai somando conhecimento e vai edificando quem está assistindo, né, pastor? É interessante. Verdade. Eu E gosto. dá para fazer, acho que aqui no Instagram dá para fazer com 4 pessoas as lives. Então, podemos aí, se a pastora quiser, podemos marcar aí, pegar alguns temas aí, bom, e a gente fazer um trabalho Né? dentro disso. Dá algumas pessoas para estar falando com a gente e a gente vai conversando tudo. Deixa salvo, quem não pode assistir na hora assiste depois, não tem problema. Vou Podemos fazer organizar isso aí. alguns temas e a gente compartilha aí junto. Isso mesmo. Pastor, muito obrigada, né? Eu quero ainda que o senhor ore por nós, né? Muito obrigada. Obrigada ao pessoal que entrou, que comentou, a Fabi. Eu vi que a Fabi está aí. Fabi, um beijo para você, né? Amiga do Rodrigo e da Renata. O pessoal da Ramar também está aí, né? O pastor Djalma, que esteve com a gente aí na nossa conferência. Pastor Edmilson, né? Muita gente aí, a Marcinha, a Cleide, a Kátia, a Milene, bastante gente aí participando, né, com a gente. Obrigada. Gente, não esquece de curtir o vídeo quando eu publicar o vídeo. Também não esquece de fazer sua inscrição. Chave Mestra, você vai procurar lá, Chave Mestra, Atos dos Apóstolos, vai aparecer a minha fotinho lá. Faz a sua inscrição lá, isso é importante para mim. Curte as lives, mesmo que você já tenha assistido, curte, né? Porque isso é importante para mim. Sexta-feira eu vou estar aqui dando continuidade a Atos 19, que ainda tem umas coisas legais para a gente falar aqui de Atos 19, né? Vou dar continuidade aí no texto que a gente falou agora de manhã. E quarta que vem vai estar comigo a pastora Alexandra, né, da Comunidade Som de Louvor, acho que é isso o nome da igreja, né? E ela vai estar comigo, também é psicóloga, tudo, mas vamos ver qual o tema que o Senhor vai trazer para a gente estar aqui fazendo a live na próxima quarta. Queridos, Deus abençoe, o pastor vai nos abençoar agora, amém? Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, estamos encerrando essa live. Pai, quero te agradecer pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho, uma porção tão pequena, mas é a tua palavra e ela é poderosa. Muito obrigado por essa live que tem acontecido toda quarta-feira, toda sexta-feira. Senhor, tem sido edificante para todos nós, para todo aquele que tem ouvido e tem crescido com isso. Guarda a pastora Rita nesse seu propósito, dando a sabedoria e direção. Guarda cada irmão que tem assistido, que a tua bênção seja sobre todos. Pai, o nosso desejo aqui não é sermos mais do que ninguém, mostrarmos um conhecimento maior do que ninguém. A gente simplesmente quer compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem e ver a igreja sendo edificada, o corpo sendo edificado. Guarda todos debaixo da tua paz. Eu oro com meus irmãos, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigada, viu, pastor, por ter aceitado o convite. É sempre uma honra ter o pastor aqui comigo, sempre edificante, né? A gente poder falar da palavra de Deus. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Bom dia para vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A Tchau, paz. tchau. A paz a todos. Deus Amém, abençoe, Jesus. pessoal. Amém.